Eu quero falar uma palavra para vocês. O tema dela é o extremo, o ideal para Deus agir. Em João 11, versículo 15, diz assim: eu estou alegre por não ter estado lá com ele, pois assim vocês vão crer. Vamos à casa dele, feche os olhos. Em nome do Senhor Jesus, bendito seja o Senhor que até aqui nos ajudou. E bendito é o Senhor que tem recebido nesta noite a adoração da tua igreja, o culto que nós estamos entregando ao Senhor. Nós estamos, Senhor, te ofertando o que nós temos de melhor da nossa alma, do nosso espírito, de nosso coração. E pedimos, Senhor, mais uma vez, eu te peço humildemente, Senhor, que o teu Espírito Santo possa fluir através da minha vida. E que cada palavra que ministrar aqui nesta noite possa, Senhor, também tocar no coração da tua igreja, para a glória do nome de Jesus. Amém. Podemos assentar. Meus queridos irmãos, a passagem de João, capítulo 11, é uma das passagens bíblicas mais conhecidas. Para mim, particularmente, João 11 e Lucas 15 são as duas passagens que eu mais gosto de ler na Bíblia e extrair lições a partir dessas passagens. Alguns dias atrás eu estava meditando sobre João capítulo 11, e dentre todos os versículos desse capítulo, o que me chamou a atenção foi o versículo 15. Porque no versículo 15, se a gente voltar um pouquinho antes no 14, nós vamos ver que Jesus disse para os seus discípulos que Lázaro havia morrido. Jesus falou assim: Lázaro morreu. E aí ele continua e diz assim: eu estou alegre com a morte de Lázaro, porque eu não estava lá com ele. E aí Jesus conclui e fala: porque assim vocês vão crer. Vamos voltar um pouquinho no começo desse capítulo, e nós vamos ver que Lázaro e as suas duas irmãs, Marta e Maria, eram uma família muito querida por Jesus. A Bíblia fala que Jesus ele amava Lázaro e as suas duas irmãs. Só que num determinado momento da vida de Lázaro, ele ficou enfermo, bastante enfermo. E a palavra do Senhor diz que uma de suas irmãs, Marta, ela manda um emissário, um mensageiro, falar com Jesus acerca da enfermidade de Lázaro. Só para a gente ter uma ideia, segundo o escritor sagrado, o lugar de onde Jesus se encontrava até o lugar onde estava Lázaro e suas irmãs, estava aproximadamente 3 quilômetros. Porém, existem algumas interpretações teológicas que dizem que na verdade não eram 3 quilômetros, mas 40 quilômetros do local exato onde Jesus estava até o local onde se encontravam as irmãs de Lázaro. Mas independente disso, as irmãs de Lázaro, sabendo que Jesus era o amigo da família e conhecendo o poder de Jesus para curar enfermidades, elas recorrem a ele quando Lázaro está enfermo, o que é bastante natural até em nossos dias. Porque quando nós temos alguma dificuldade, enfrentamos alguma situação que não podemos resolver, o que é que nós fazemos? A gente vai falar com Jesus. Então foi exatamente isso que elas fizeram, com um diferencial se comparado a nós. Porque naqueles dias, Jesus estava vivendo fisicamente entre eles, exercendo o seu ministério terreno. Então elas tinham uma vantagem competitiva se comparada conosco, porque elas podiam falar com Jesus diretamente, não da forma como nós falamos hoje, espiritualmente, através da oração, exercitando a nossa fé no invisível.
Elas podiam falar e ouvir ali na hora o que Jesus tinha para dizer. Então elas fazem o que elas mandam mesmo no emissário. Alguém pode dizer assim, que aqueles que gostam de pedir oração para os outros vão dizer assim: está vendo? Já encontrei uma passagem bíblica que me dá referência de que eu posso pedir para os outros falar com Jesus por mim. Porque ela manda intercessores, elas não vão falar com Jesus. Mas antes que você pense nisso, na verdade elas não foram falar com Jesus por algumas razões óbvias. Primeiro, elas estavam cuidando do irmão delas, que estava enfermo. Segundo, porque não era comum as mulheres viajarem sozinhas naquela época. Então, por conta disso, que elas vão pedir para que o emissário vá falar com Jesus. E aí o interessante é que quando Jesus recebe a notícia de que Lázaro estava doente, versículo 4 de João, Jesus diz assim, para a pessoa que levou a mensagem: o resultado final desta doença não será a morte de Lázaro. Glória a Deus. Eu penso que o emissário, isso não é a Bíblia que diz, mas eu penso que ele volta todo feliz para a casa das irmãs de Lázaro, com uma mensagem de cura, com uma mensagem de vida, para entregar a Marta e a Maria. O texto bíblico também não diz isso, mas tudo leva a crer que nesse interim entre a ida do mensageiro falar com Jesus e provavelmente o retorno do mensageiro, as coisas complicaram. E complicaram tanto que Lázaro morreu. Nesse interim, talvez não é a Bíblia que diz, irmãos, então isso é uma dedução minha. Talvez o moço está voltando para a casa de Marta e Maria, cheio de alegria, para dizer a elas: olha, eu encontrei com Jesus. Ele vai demorar um pouquinho para chegar, porque aonde Jesus passava, a multidão parava Jesus. E Jesus, ele dava atenção para todas as pessoas que clamavam por ele, que pediam o seu favor. Então uma viagem de 3 quilômetros ou de 4 quilômetros poderia demorar dias, porque Jesus, o seu papel, a sua missão era de abençoar a todos. Então eu penso que o mensageiro está indo em direção à casa delas, todo feliz, para chegar lá e dizer para ela: olha, Jesus mandou dizer que Lázaro vai ficar curado, ele não vai morrer. Mas quando ele vai chegando nas proximidades da casa dela, eu imagino a cena, ele percebe que alguma coisa está errado, porque Lázaro morreu. Às vezes nós recebemos alguma palavra da parte de Deus e a gente não entende, porque eu imagino que o rapaz tenha entregado a mensagem para elas: olha, Jesus mandou dizer que seu irmão não morreu. A gente vai perceber isso adiante, na fala de Marta. Jesus disse que seu irmão não vai morrer. E Marta deve ter balançado a cabeça e falado: é verdade, eu creio que meu irmão um dia vai ressuscitar. Jesus está certo no que ele falou. Mas a verdade é que Lázaro morreu. Jesus, a Bíblia diz que Jesus não tem pressa. A gente tem aprendido muitas vezes que o nosso Deus é o Deus do já, que o nosso Deus é o Deus relâmpago. Você ora e pá, e Deus responde. Mas aqui a Bíblia diz que Jesus não teve pressa de sair de onde ele estava para ir até a casa de Lázaro. E ele continua por ali mais alguns dias. Depois de 2 dias, Jesus fala para os discípulos: olha, está na hora da gente descer até Jerusalém, e de Jerusalém até a Judéia. Daí vem a questão teológica, que alguns dizem que demorava 40 quilômetros de onde Jesus estava, da Betânia, o lugar onde Jesus estava, até onde estava Lázaro, que era na outra Betânia. Mas Jesus, ele diz para os discípulos: vamos para a Judéia, ou seja, vamos até a casa de Lázaro. E aí os discípulos, eles argumentam com Jesus em relação à sua ida até aquele local, porque Jesus tinha sido, um pouco antes,
Jesus ele tinha passado por uma situação ali naquele mesmo lugar onde as pessoas queriam matá-lo. Mas Jesus disse para os discípulos assim: olha, o nosso amigo está dormindo e eu preciso ir lá acordá-lo. E aí vem a primeira coisa que eu aprendi com essa palavra, que às vezes Deus está nos dizendo alguma coisa, mas a gente está entendendo outra coisa. Porque Jesus estava dizendo para os seus discípulos que Lázaro estava dormindo. Mas o dormir que Jesus estava falando não era dormir de um sono e despertar. Jesus estava querendo dizer que Lázaro estava morto. Mas os discípulos de Jesus, e isso é muito comum ainda hoje, às vezes mesmo uma pessoa caminhando com Jesus, andando com Jesus, ainda não entende a linguagem de Jesus. Porque se Jesus estava dizendo que ele precisava ir lá para acordá-lo, é porque esse sono não era um sono comum. Mas os discípulos vão dizer assim para Jesus: Senhor, se ele está dormindo, significa que está tudo bem. Então o Senhor não precisa ir até lá. E aí Jesus, a Bíblia diz no versículo 13 que Jesus queria dizer que Lázaro estava morto, mas eles estavam pensando que Jesus estava falando outra coisa, do sono natural. Eu quero abrir um parênteses aqui e dizer que para nós entendermos a palavra do Senhor, a gente precisa decodificá-la. E para decodificar a palavra de Deus, a gente precisa do Espírito Santo, porque sem ele a gente não consegue decodificá-la. Os discípulos de Jesus está falando de morte e os discípulos estão entendendo de sono. Aí Jesus pega e tem que falar abertamente, claramente. Ele olha para os discípulos e fala: Lázaro morreu. E é interessante que quando Jesus fala isso, ele continua, ele não dá tempo para os discípulos pensarem, para os discípulos interpelarem. Jesus ele continua e fala assim: Lázaro morreu, mas eu estou feliz, porque eu não estava lá com ele. Os discípulos não entendem nada, se já não estavam entendendo o que Jesus estava falando, agora que a coisa complica mais ainda, porque Jesus ele fala assim: eu estou feliz porque eu não estava lá com ele, e agora vocês vão crer, vamos para a casa dele. E o Tomé representa aquela pessoa desorientada, desconectada, aquela pessoa que às vezes você está falando uma coisa, ela está entendendo outra, está totalmente fora de sintonia. Olha o que o Tomé diz, o desorientado. Ele diz assim para os discípulos: vamos morrer também, vamos lá. Se o negócio, se Lázaro morreu, Jesus está indo na casa dele e ele vai fazer acontecer na casa dele, gente, vamos descer lá também, vamos morrer junto. Alguns historiadores dizem que não, que Tomé na verdade ele estava querendo dizer: olha, nós estamos com Jesus, então a gente tem que ir lá, se Jesus morrer a gente morre também. Mas a verdade é que, independente do que Tomé estava pensando, a verdade é que Tomé estava totalmente desconectado daquilo que Jesus estava falando. E prova disso que quando Jesus é levado à cruz, eu pergunto para vocês: aonde estava Tomé? Quando os discípulos disseram que Jesus tinha ressuscitado, o que foi que Tomé disse? Tomé é aquele tipo de pessoa que, além de não entender o que Jesus fala, ainda confunde a mente dos outros, dizendo aquilo que Jesus não falou. Mas a palavra do Senhor diz que Jesus ele segue adiante. O autor João ele não para dizer o que aconteceu depois desta palavra de Tomé. O que ele vai dizer é que Jesus ele segue a sua trajetória. E uma viagem que deveria demorar hora ou algumas horas, sabe quanto tempo Jesus demorou? Entre 4 a 6 dias. Aí você vai dizer: por que entre 4 a 6 dias? Porque se a gente for observar no versículo 6, Jesus demorou 2 dias para sair de onde ele estava. E a Bíblia diz que quando Jesus chegou, se a gente considerar a partida de Jesus depois de 2 dias mais 4 vai dar 6. Mas se nós considerarmos que Lázaro morreu no primeiro dia que Jesus mandou a mensagem, então nós seríamos 4 dias. Mas isso não me interessa agora. Isso é irrelevante. Jesus chegou. E a palavra do Senhor diz que quando Jesus chega em Betânia, que ficava a menos de 3 quilômetros de Jerusalém,
Maria fica sabendo, ou melhor, Marta fica sabendo que Jesus estava ali nas redondezas. E aí nós vamos aprender duas lições importantes com as irmãs de Lázaro. Na verdade, quando a gente lê a história de Lázaro, da ressurreição de Lázaro, nós vamos perceber que os protagonistas dessa história não é Lázaro, mas são as suas duas irmãs. Lázaro, na verdade, é coadjuvante, ele só faz parte de todo um cenário que foi criado para que Jesus pudesse revelar algumas verdades através das irmãs de Lázaro, como nós veremos. Porque quando Marta vai ter com Jesus, a primeira coisa que Marta vai dizer para Jesus: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Eu vejo aqui, queridos irmãos, uma fé totalmente natural. Eu vejo aqui uma fé que se baseia muito naquilo que é visível, naquilo que a gente pode ver, naquilo que é tangível. Porque embora Marta conhecesse o poder de Jesus, ouvisse falar de Jesus, João, o evangelista, diz que este foi o último milagre que Jesus realizou, o que significa que os milagres anteriores já tinham acontecido, e como eles eram pessoas íntimas de Jesus, certamente sabiam do poder de Jesus. Mas agora, as palavras de Marta revelam uma fé baseada naquilo que é tangível. Quando ela diz para Jesus: se o Senhor estivesse aqui, ou seja, Jesus, se você estivesse na minha casa, na hora que meu irmão ficou doente, com certeza o meu irmão estaria curado. Aí Jesus diz para ela: o seu irmão vai ressuscitar. Guarda isso, porque lá na frente você vai entender por que Jesus falou isso. O seu irmão vai ressuscitar. E Marta, então, ela revela o segundo tipo de fé, uma fé espiritual. Porque agora ela transita daquilo que é natural. Se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mas ela passa a enxergar agora além. E ela diz assim: olha, eu sei que ele vai ressuscitar no último dia. O que Marta estava querendo dizer para Jesus? Senhor, aquilo que o Senhor ensinou, aquilo que nós aprendemos, está guardado aqui e aqui. E eu sei que naquele dia o meu irmão vai ressuscitar. Mas Jesus continua e fala assim para ela: Marta, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, nunca morrerá. Aí Jesus olha bem nos olhos dela e diz assim: você acredita nisso? É forte ou não é essa palavra? Jesus estava dizendo para ela: olha, quem crê em mim, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim não morre. Você acredita nisso? E mais uma vez, alguns vão dizer que Marta, na verdade, ela tinha uma fé frágil. Não, ela demonstra uma fé sobrenatural quando ela responde para Jesus e fala assim: Senhor, eu creio que o Senhor é o Messias, o Filho de Deus que devia vir ao mundo. O que Marta estava querendo dizer para Jesus é o seguinte: Senhor, não importa se meu irmão morreu, não importa o que aconteceu, eu sei que o Senhor é o Messias, o Cordeiro de Deus. Ou seja, destaque a todas as coisas que têm acontecido, uma coisa é certa: o Senhor é o Messias, o enviado de Deus. Porque para entender essa palavra tem que ser complicada. O que Marta estava querendo dizer é o seguinte: Senhor, fica tranquilo. A minha fé em você não se baseia no meu irmão está vivo ou morto. A minha fé em você não depende se o Senhor vai ou não ressuscitar o meu irmão. Eu sei quem você é. Ou seja, Marta está demonstrando, revelando aqui a fé que agrada a Deus, a fé que o Senhor exige de cada um de nós, que independente daquilo que aconteça na tua vida, se você chegou aqui nesta noite enfermo,
Se você chegou aqui nesta noite sobrecarregado de problemas, se você chegou aqui nesta noite cercado por tribulações, independente de alguma coisa, Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus que vive para sempre. É esta fé que Ele quer que nós tenhamos nele. Eu aprendo muito com as irmãs de Lázaro, porque a palavra do Senhor vai dizer mais adiante que Marta, então, ela sai de onde Jesus estava. Maria não sabia que Jesus já estava nas redondezas. Então Maria estava dentro de casa. E mais um detalhe importante: a tradição judaica naquele tempo, quando uma pessoa de uma família morria, havia todo um cerimonial. E durante determinados dias, a pessoa não podia sair da sua casa. Ela tinha que permanecer em sua casa para receber os acoureiros, as pessoas que vinham para lamentar, para chorar a morte do seu ente querido. Então havia todo um processo, e Lázaro não estava morto apenas 4 dias. Então Marta, ela está simplesmente obedecendo algo que era comum, era uma cultura naquela época. Ela não sai de casa, mas quando ela ouve dizer que Jesus estava chegando, e que Jesus estava chamando ela, sua irmã chegou e falou: olha, o mestre chegou. Mas Jesus não tinha chegado na casa dela, Jesus tinha chegado na cidade. E ele fala: ele está chamando você. Naquele momento, então, Maria também, ela vai romper com o paradigma, com a cultura daquela época. Ela esquece que ela estava ainda naquele período que tinha que permanecer trancada dentro de casa, chorando. Ela esquece as pessoas que estão na sua casa ali com ela, lamentando a morte do seu irmão. Ela esquece de tudo e ela sai correndo para ir ao encontro de Jesus. A Bíblia diz que as pessoas que estavam com ela, chorando e lamentando com ela, não entendem o que está acontecendo. Então as pessoas saem correndo atrás dela, pensando que ela estava indo para o túmulo de seu irmão para chorar a morte do seu irmão. Mas na verdade Maria estava indo ao encontro de Jesus. Ah, queridos, quando a gente ouve dizer que Jesus está chamando, não tem pessoas, não tem cultura, não tem nada que vai impedir-nos de ir ao encontro de Jesus. É por isso que você está aqui nesta noite, porque Ele está aqui, amém? Ele ressuscitou. E ela sai correndo e ela vai ao encontro de Jesus. Mas o interessante é que Maria vai nos ensinar algumas coisas que nós devemos aprender quando a gente sai de casa para ir ao encontro de Jesus. Porque, primeiro, que Maria, ela não se preocupa de ir no espelho e se empetecar toda para ficar bonitona para Jesus. Ela também não se importa de ir lá no espelho para olhar. Olha, eu estava vindo para o culto, e aí eu coloquei uma camisa. Aí eu cheguei para o meu filho e falei assim: como que eu estou bonito? Ele falou: pai, está feio, cara. Eu falei: eu vou trocar. Aí fui lá, coloquei outra. Pai, coloca uma camiseta por baixo, né? Você está meio barrigudinho e está parecendo a banha. Eu falei: agora eu estou bonito. Agora tá, agora você pode ir. Mas o interessante é que Maria não se preocupa com nada disso. Quando a irmã diz: Jesus está te chamando, ela é para lá que eu vou. E ela vai correndo. E quantas pessoas que às vezes estão tão preocupadas com o que estão vestindo, estão tão preocupadas com a aparência, e na verdade Jesus não está nem aí para isso. Como assim não está nem aí para isso, pastor? Simples. Maria sai correndo e ela vai ao encontro de Jesus. Ela sai de casa para se encontrar com Jesus. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês aqui. Essa é uma pergunta pentecostal. Quantos de vocês que saíram de casa para se encontrar com Jesus aqui nessa noite? Glória a Deus e aplauda o nome do Senhor Jesus. Ela saiu para se encontrar com Jesus. Ela não foi para uma roda de amigas, ela não foi para o chá da tarde. E a Bíblia diz que quando ela vai ao encontro de Jesus, diz assim: ela levantou-se depressa e foi se encontrar com Jesus. E no versículo 32 diz que quando ela chegou aonde Jesus estava, sabe o que ela fez, gente? Ela se prostrou diante de Jesus. Ela caiu aos pés de Jesus. A palavra do Senhor diz que ela adorou a Jesus se prostrando, porque prostrar-se diante de alguém na Bíblia significa adorar alguém, reverenciar alguém. Ela vai ao encontro de Jesus, ela não está preocupada com a roupa que ela estava vestindo, com o penteado
angustiada que ela estava, mas quando ela se depara com Jesus, ela se prostra diante de Jesus, porque ela sabia que Jesus era o único que tinha uma palavra de consolo para ela. Maria não está preocupada mais se o seu irmão vai ressuscitar ou não, porque ele estava morto fazia 4 dias. A única coisa que Maria queria naquele momento, ela não estava buscando um milagre, ela estava buscando uma palavra vinda de Jesus. Tinha muita gente na sua casa dizendo muitas coisas, mas ninguém podia falar o que Jesus fala, ninguém podia consolá-la como Jesus consola, ninguém podia trazer esperança como Jesus traz esperança. Por isso que quando ela chega diante de Jesus, ela se prostra diante de Jesus. Ah, meus queridos irmãos, quando a gente sai de casa para vir ao templo do Senhor, para oferecer o nosso culto ao Senhor, a gente deve vir com essa visão, com esse pensamento. Jesus é o único que tem palavras certas para nos dizer. Jesus é o único que tem palavra de vida para nos dizer. Você pode ficar em casa, você pode ir para a televisão, você pode ligar para um amigo, você pode ir para o churrasco do final de tarde, você pode fazer qualquer coisa, mas ninguém tem palavra melhor do que a palavra de Deus revelada ao teu coração. A palavra de Deus faz vida. E quando ela se prostra diante de Jesus, até parece que ela e a irmã tinham concordado. Sabe a oração da concordância? Porque ela vai dizer exatamente as mesmas palavras que a sua irmã disse. Ela fala exatamente a mesma coisa: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Mas é interessante que Jesus vai dizer para ela outra palavra, não vai dizer a mesma palavra que disse para a sua irmã. Sabe por quê? Porque quando nós nos reunimos na presença de Deus, ainda que o teu problema seja igual ao do seu irmão, para cada um ele tem uma palavra diferente. Amém? Então não queira comer tudo nesta noite. Diz um pouquinho para o seu irmão também. Jesus olha para ela, e a Bíblia diz que Jesus viu Maria chorando. Sabe o que me chama a atenção aqui, queridos? É que quando alguém se apresenta diante de Jesus com o coração quebrantado, essa pessoa contagia todo o ambiente à sua volta. Porque quando Maria, ela se prostra diante de Jesus, e ela está prostrada e dizendo para Jesus: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. A Bíblia diz que ela chorou, mas ela chorava tão intensamente, que a Bíblia vai dizer que as pessoas que estavam com ela choraram também. Se você está cheio da presença de Deus, fique sabendo que você pode contagiar o outro que está à sua volta. Às vezes a gente vem para o culto e fala assim: o culto não estava legal. Quem é que não está legal? É o culto ou é você? Porque Maria, ela esquece quem está ao seu lado. Ela se preocupa apenas com Jesus. Mas ao se preocupar com Jesus, o coração dela está tão derramado diante de Deus, que as lágrimas dela contagiam todo mundo em volta dela. E o mais impressionante de tudo é que até Jesus chora. Ela não toca apenas o coração de quem está do seu lado, mas ela toca o coração de Jesus. A palavra do Senhor diz que naquele momento, quando todos estão ali chorando, Jesus está comovido com aquilo que está acontecendo, queridos, porque quando a gente vem ao encontro de Jesus e a gente não se preocupa com os outros, mas se preocupa primeiro em oferecer a Jesus o melhor, a gente consegue ouvir também a voz dele falando conosco, porque está todo mundo chorando. Mas aí Jesus vai dizer para ela assim: onde foi que vocês o sepultaram? Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Maria pediu para Jesus ressuscitar Lázaro, sim ou não? Pediu? Marta então pediu. Lá atrás, quando Marta pediu, não? Ninguém pediu para Jesus ressuscitar Lázaro? E o que foi que Jesus disse agora para Maria? Aonde foi que sepultaram? Ou seja, Maria, aonde está todo o problema, né? Tudo aquilo que está afetando você e tua irmã, eu quero ir lá. Você está aqui nessa noite no culto, prostrado
prostrado diante do Senhor, adorando o Senhor, e Ele está te perguntando: o que está te corroendo? O que está te afetando? Quem é o Lázaro da tua vida que te faz chorar? Quem é o Lázaro da tua vida que está te fazendo sofrer? Vamos lá? Porque Jesus diz assim: aonde foi que o sepultaram? E o interessante é que Maria não terceiriza. Ou seja, ela não fala assim, ela não chama alguém e fala: mostra para Jesus aonde está Lázaro. Não, ela se levanta na mesma hora e fala: vamos lá, Senhor, vamos ver, vamos junto. Ela convida Jesus para ir junto. Ou seja, já que o Senhor quer entrar lá, eu quero estar junto. Já que o Senhor vai entrar na minha casa, eu quero estar junto. Vai entrar no meu trabalho, eu quero estar junto. Vamos juntos, Jesus. E ela vai junto com Jesus. E a palavra do Senhor diz que no meio da multidão sempre vai ter os incrédulos. Amém, meus irmãos? Sempre vai ter o incrédulo. Porque enquanto está todo mundo chorando lá e falando: nossa, como Jesus ama Maria, como Jesus ama Marta, olha, Jesus está chorando, ele está comovido com a situação dela. Do outro lado tinha uma turminha dizendo assim, engraçado, né? Ele curou um cego outro dia e agora não fez nada por Lázaro, e disse que é amigo de Lázaro. Sempre vai ter aquele que, por não entender a maneira como o Senhor trabalha, porque lá atrás Jesus tinha dito que Lázaro não ia morrer, Jesus tinha dito que aquela enfermidade era para manifestar a glória de Deus, mas agora tem um bando de pessoas dizendo que Jesus não amava Lázaro. Eu quero te dizer nessa noite: Jesus ama você. Jesus ama você. Ele ama a tua família. Ele ama todos aqueles na tua casa que servem a Ele. Ele não se esquece de ninguém. Jesus vai então com ela. E quando chega lá, eu estou quase terminando a mensagem. Quando Jesus está chegando ali onde estava o túmulo, uma outra coisa que me chama a atenção é que essa turminha, isso não é a Bíblia que diz, mas eu fiquei pensando: será que não é isso que eles queriam dizer? Por que Jesus só aparece depois de 4 dias? Jesus não poderia ter vindo no primeiro dia? Gente, afinal de contas, 3 quilômetros é uma caminhada de meia hora. 40 quilômetros é uma caminhada de 7 horas. Por que Jesus demorou tanto para socorrer alguém que ele diz amar tanto? Então eu penso que as pessoas estão perguntando, mas primeiro, que Deus não trabalha no nosso tempo, Ele trabalha no tempo dele. E no reloginho de Jesus, ele precisava esperar 4 dias. Por que esperar 4 dias? Eu fiquei muito curioso em relação a isso. Se você não sabe ainda, era comum naquela época, era uma tradição também, não uma tradição bíblica, mas entre os judeus, quando alguém morria, alguns diziam que a alma da pessoa, ela permanecia durante 3 dias ainda em volta do corpo. Então, quando a pessoa morria, durante 3 dias, a pessoa ainda poderia ressuscitar, poderia voltar à vida. Primeiro porque era muito comum naquela época enterrar gente viva. Ainda bem que eu não nasci naquele tempo. Porque a pessoa morria e não havia instrumentos legais para poder comprovar a morte da pessoa. Então, passava a mão, não está respirando, joga a terra. Então eles esperavam um período. E mesmo as pessoas, elas eram geralmente sepultadas não em buracos e jogavam terra em cima como hoje, mas eles eram sepultados em barrancos, em montanhas, pedras. Eles cavavam um buraco, faziam lá uns pequenos quartos onde eles sepultavam as pessoas, até 3 pessoas no mesmo local. Então havia essa coisa de esperar 3 dias, porque pode ser que em 3 dias a pessoa ressuscitasse. Então, se Jesus aparece no primeiro, no segundo ou no terceiro dia, e ele ressuscita Lázaro, alguém poderia dizer assim: mas na verdade ele não estava morto, né? Até porque até 3 dias vai que pode ressuscitar. Por isso que Jesus esperou 4 dias. E aí vem o tema dessa palavra. Ele espera o extremo, o limite. Ele espera chegar num ponto onde ninguém mais pode
pode fazer nada senão Ele. Porque se Ele age antes, alguém vai dizer assim: ah, mas isso aí fui eu que fiz, ah, isso aí foi o meu braço, foi a minha mão, foi a minha inteligência. Mas o Senhor, Ele deixa a pessoa ir até o extremo, até o limite do limite. Aí quando a pessoa olha e diz assim: não, aqui não tem mais o que fazer, aí Jesus chega. E quando Jesus chega diante do túmulo de Lázaro, Ele então vai dizer para as pessoas: tirem a pedra. Versículo 40. Jesus disse assim, versículo 39: tira a pedra. Lembra de Marta, a primeira que teve um encontro com Jesus? Ela falou assim: Senhor, está cheirando mal, pois já faz 4 dias que foi sepultado. E aí Jesus, Ele diz assim para Marta: Marta, eu não te disse que se você crer, você verá a glória de Deus? Lá no versículo 23, o que foi que Jesus disse para Marta lá atrás, quando ela se encontrou com Ele? Ele olhou para ela e falou assim: o seu irmão vai ressuscitar. O que Jesus estava querendo dizer para Marta agora é o seguinte: Marta, lembra daquilo que eu te falei? Lembra da minha palavra quando nós nos encontramos lá atrás? O que foi que eu disse para você? O teu irmão vai ressuscitar. Ei, igreja, se coloque em pé em nome do Senhor Jesus. Eu quero nesta noite te convidar para trazer a lembrança, a memória, as promessas de Deus sobre a tua vida, aquilo que o Senhor falou que faria na tua vida. O que Jesus estava querendo dizer para Marta é o seguinte: Marta, eu não esqueci da minha palavra, eu não esqueci daquilo que eu disse para você. O teu irmão vai ressuscitar. E eu quero te dizer nesta noite, em nome do Senhor Jesus, o que Ele falou está selado. Deus vai cumprir a sua palavra na tua vida, e só quem crê e recebe essa palavra, aplauda o nome do Senhor Jesus. O interessante é que este milagre acontece na vida de Marta, sabe por quê? Porque lá no versículo 27, quando Jesus disse: o teu irmão vai ressuscitar, Marta, ela fez uma coisa que muitas pessoas não fazem hoje. Ela disse para Jesus assim: Senhor, tu és o Messias. O que ela estava na verdade dizendo ali é o seguinte: Senhor, a minha fé não está limitada àquilo que é natural. Eu sei que o Senhor é o Messias, e eu sei que o Senhor pode fazer isso. E ponto final. Naquele momento, o que Marta estava querendo dizer para Jesus é o seguinte: Senhor, eu não creio em você só porque você ressuscita mortos, mas eu creio em você porque você é o Messias. Deixa eu te falar uma coisa nesta noite: não creia em Jesus só porque Jesus abre portas. Não creia em Jesus só porque Jesus resolve problemas. Não creia em Jesus só porque Jesus cura enfermidades. Não creia em Jesus só porque Ele te deu uma bênção. Mas creia em Jesus porque Ele é o Filho de Deus, o Cordeiro de Deus, o enviado de Deus. E quando Marta declarou isso, lá na frente Jesus vai lembrar, Ele vai dizer: lembra do que eu te falei? Então agora você vai ver a minha glória. Lázaro, sai para fora. E a palavra do Senhor diz que Lázaro ressuscitou. Só quem pode aplaudir o Senhor mais uma vez. O milagre foi completo. Como assim o milagre foi completo, pastor? Primeiro, Lázaro ressuscitou. Mas esse não foi o maior de todos os milagres. O maior de todos os milagres está no versículo 46, onde a palavra do Senhor diz que pelo fato de Lázaro ter ressuscitado, as pessoas que viram aquilo acontecer creram em Jesus e aceitaram a Jesus. Sabe o que eu quero te dizer para terminar essa palavra? Que quando você chega no extremo e você manifesta uma fé espiritual, não uma fé natural apenas, mas uma fé espiritual, o milagre é completo na tua vida. Não somente Deus te abençoa no campo natural, mas no mundo espiritual o Senhor quebra correntes, o
o Senhor desfaz maldições, o Senhor despoja principados e potestades e traz a glória dele sobre a tua vida e sobre a sua casa. Bendito seja o nome do Senhor. 1 Coríntios capítulo 11. Eu amo a Cristo, Ele é maravilhoso, amém? Versículo 23. Eu recebi do Senhor este ensinamento que passei para vocês. Que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, pegou o pão, deu graças a Deus, depois partiu o pão e disse: isto é o meu corpo que é entregue em favor de vocês, façam isto em memória de mim. Assim também, depois de jantar, ele pegou o cálice e disse: esse cálice é a nova aliança feita por Deus com o seu povo. Aliança que é garantida pelo meu sangue. Cada vez que vocês beberem desse cálice, façam isto em memória de mim. De maneira que cada vez que vocês comem deste pão e bebem desse cálice, estão anunciando a morte do Senhor até que Ele venha. Amém? Eu creio no Cristo ressurreto. E como Marta declarou a Ele, eu creio que haverá um dia em que o Senhor vai se manifestar, o poder glorioso dEle. E todos aqueles que aceitaram a Cristo no coração, que foram fiéis ao Senhor e à sua palavra, naquele dia estarão para sempre com Ele na glória. E até que o Senhor venha, vamos celebrar e vamos lembrar que Jesus Cristo morreu, mas Ele ressuscitou. Amém? Eu quero pedir à pastora Eliana e ao presbítero Donizete para que orem ao Senhor, consagrando os pães e também os cálices. Rei da glória, nós queremos, Senhor, celebrar a Ti, meu Deus, a Sua morte, Senhor, que foi vencida lá na cruz do Calvário, Senhor. Então nós queremos celebrar a vida eterna, Senhor, a ressurreição, Senhor, que nos garante, Senhor, estar juntamente com o Senhor para sempre. Senhor, nos consagramos agora esses pães que representam o Seu corpo que foi moído lá na cruz do Calvário pelos nossos pecados, e nós te rendemos graças, Senhor, em nome de Jesus. Pai querido amado, consagramos a Ti, meu Pai, esse cálice que representa o Teu sangue que foi moído na cruz. Pai, que ao nós bebemos esse cálice, que haja renovo, meu Pai, na vida dos nossos irmãos e nós, que haja cura, haja transformação na nossa vida, meu Pai, e tudo é para a Tua honra, tudo é para a Tua glória. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus, glória a Deus.
vocês comem deste pão e bebem deste cálice, estão anunciando a morte do Senhor até que Ele venha. Este é o Espírito que move a igreja. Este é o sentimento que nutre os nossos corações e nos faz ter sede e fome de Deus. É saber que Ele volta. E até que Cristo volte, vamos celebrar ao Senhor. Pode tomar, queridos. Glória a Deus, aleluia. Você pode adorar a Deus. Então adore Ele nesse momento. Porque esse momento é um momento muito importante. Lembre-se, você saiu da sua casa para se encontrar com Jesus nesta noite. E Ele está aqui, porque Ele disse: eu estarei com vocês todos os dias até a consumação do século. Você saiu da sua casa para se encontrar com Jesus, e Ele disse: eu envio a vocês o Espírito Santo, o Consolador, que estará com vocês. Então adore o Senhor nesta noite, glorifique a Ele. Ainda que teus olhos não possam ver, mas a tua fé, se você tem esta fé no invisível, no sobrenatural, esta fé espiritual, creia, Ele está aqui, adore o Senhor nesta noite. Porque Deus permitiu que o seu filho fosse levado à cruz. Porque Deus permitiu que lá na cruz o seu filho dissesse estas palavras: Eli, Eli, lama sabachthani, que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Porque Deus sabia que no extremo da cruz, no limite da cruz, estava a nossa redenção. Ele ressuscitou. Ele triunfou sobre a morte e sobre o inferno. E se assentou à direita de Deus e intercede por nós, o seu povo. Ele é a coroa de uma nova criação. Ele é o primeiro de muitos irmãos. Ele é o nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso nós adoramos Ele nesta noite. E se eu fosse você agora nesse momento, aplaudia Ele e glorificava Ele, porque Ele ressuscitou. Oh, aleluia! Esqueça agora os teus problemas. Seja como Maria agora, esqueça os teus problemas e apenas adore ao Senhor. Apenas glorifique o nome do Senhor. E a resposta dele para você nesta noite é: Lázaro, sai para fora. Problema seja resolvido, porque através da solução dos teus problemas, através do milagre na tua vida, as pessoas verão que Deus é Deus com você. Deus é Deus na tua vida, na tua família. Eles verão a glória do Senhor. Não foi isso que ele disse? Tudo isso aconteceu
para que a glória do Senhor se revelasse. E aí eu vejo a glória de Deus vindo sobre a tua vida nesta noite. Eu vejo nesta noite a glória do Senhor vindo sobre a sua família, sobre a sua casa. Eu vejo nesse momento a glória de Deus alcançando pessoas aqui nesta noite que estão adorando a Jesus com sinceridade, dizendo: Senhor, não importa o que passou, não importa o que está acontecendo, eu adoro o Senhor nesta noite, Ele é maravilhoso. Em nome do Senhor Jesus, toda honra e toda glória para sempre ao teu nome. Senhor, as pessoas que estão aqui nesta noite, que saíram da sua casa para vir à tua casa, Senhor, ao teu templo, para te adorar, te prestar um culto ao Senhor nesta noite. Eu quero pedir a bênção sobre a vida de cada uma delas. Desde o menor, Senhor, desde as criancinhas, os pequeninos, até os mais velhos, que todos saiam desta reunião abençoados pelo Senhor. Que essa semana que segue, Senhor, seja uma semana de muitas bênçãos na vida do teu povo. Que seja uma semana de vitória, Senhor, em todas as áreas da vida de seu povo, especialmente na vida espiritual da tua igreja. Para a glória do nome de Jesus Cristo. Levanta a tua mão ao céu. O grande amor de Deus, o nosso Pai, a graça de Jesus Cristo, Senhor nosso, e o poder do Espírito Santo de Deus